Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Hector Carvalho, CFO, e o Thiago Maramatsu, que é também CEO da Assim PropTech. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Assim é uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais do Brasil. A companhia foca os segmentos de edifícios corporativos de alto padrão e shopping centers, com investimentos concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro e participação em projetos em Minas Gerais, Goiás e Bahia. Assim, tem mais de 16 anos de atuação e surgiu do spin-off das atividades relacionadas a imóveis comerciais da Cyrela, feito em 2007. Atualmente, a Assim tem aproximadamente 244 mil metros quadrados de área locável em operação e nos segmentos de edifício corporativo AAA e Classe A. A companhia tem portfólio de 15 propriedades operacionais. A Assim possui ainda participações em 7 shoppings e administra diretamente 6 deles. E você quer saber mais sobre o grupo? Participe então, mande a sua pergunta pelo nosso chat, porque é hora de conversar então com o Hector e também com o Thiago, que já estão conectados para bater um papo com a gente, conhecer um pouco mais sobre a companhia. Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Business. Obrigado, Hanna, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí também Acho o que programa. O Thiago está com o áudio mutado. É isso, está com o seu microfone mutado. Agora sim. Agora sim. Alô? Agora tá ouvindo você. agora? Tudo bem? Tá não fui eu não, tava assim já. Tudo bem. Então pronto. Tudo bem, obrigado então. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é Boa noite nosso. Também a todos. Obrigado aí pelo convite, pelo interesse pela companhia. Não, maravilha. O interesse, né? A gente sabe que é sempre uma ponte muito legal, né? Ter essa conversa para os investidores conhecerem um pouco mais. Eu sempre falo que o BMC Business é o melhor lugar para a gente ter essa conversa, então podem ficar muito à vontade. Né? Aí eu vou fazendo as perguntas, a gente vai também tendo perguntas do chat dos nossos telespectadores. E aí vocês, né, eu faço a pergunta, a gente pode mesclar. Uma hora o Hector responde, outra hora o Thiago responde, né? Quem quiser também complementar a resposta um do outro, a gente pode ficar à vontade aqui. Bom, já vamos começar então, né, falando de um assunto que a gente sabe que os investidores gostam bastante, que é sobre dividendos. Né? Vocês pagaram 1,250 bilhões de reais para os acionistas no final de dezembro do ano passado, um valor que acabou chamando bastante atenção. Queria que vocês explicassem um pouco os fatores que permitiram esse pagamento recorde e, para esse ano, a política vai ser a mesma? O que os investidores podem esperar? Tá bom, Renan, obrigado. Ano passado, a gente realizou algumas vendas dentro do nosso portfólio, né? Então, a gente fez um pouquinho mais de 2 bilhões de reais em venda. E a gente tem trabalhado muito aqui internamente com a melhor rentabilidade que a gente pode oferecer para os acionistas da companhia, né? Então, em diversos momentos a gente teve estratégias diferentes de como melhorar a rentabilidade dos acionistas. Ano passado a gente conseguiu aí realizar uma série de transações e parte do uso desse recurso foi justamente essa distribuição aí de dividendos, que eu acho que na companhia foi uma distribuição recorde, né? Eu acho que se pegar por dividend yield também das companhias abertas aí listadas, também arrisco dizer que deve ter sido o maior do ano passado, né? Então, foi muito baseado em uma série de transações que a gente realizou aí no final do ano, que a gente conseguiu fazer essa distribuição de dividendos. Perfeito. E né, mesmo com esse pagamento bilionário, a Assim ficou fora do novo indicador da B3, né, o IDIV, que reúne as ações com destaque no pagamento de dividendos.
né, na visão de vocês, né, o Hector pode até complementar, né, essa pergunta agora, né, por que a companhia foi excluída desse indicador e como é que vocês analisam a posição da Assim hoje entre as empresas do setor que pagam dividendos aos acionistas? Acho que é uma boa pergunta. Inclusive, a gente fez essa pergunta para a B3 há algumas semanas e a resposta que a gente teve que teve um equívoco operacional. Então, hoje, quem olhar lá o índice de dividendos vai ver que a gente já negociou, já está lá na lista das empresas que compõem esse índice. Então, foi um equívoco operacional deles. Mas uma boa pergunta para informar o público em geral sobre isso. Maravilha. E também no fim de dezembro, né, vocês comunicaram, né, ao mercado a venda de 2/3 da participação, né, que a empresa detinha no desenvolvimento de um projeto logístico. Queria que vocês explicassem que projeto seria esse e por que a Assim optou, então, pela venda na participação. Tá. Esse projeto é um projeto logístico que está dentro de casa aqui, acho que até antes da fundação aqui, da cisão da Cyrela, né? Então, é um projeto bem antigo, que demorou muitos anos para a gente conseguir aprovação. É um projeto logístico dentro do município de São Paulo, então uma localização extremamente privilegiada. Então, é um projeto muito, muito interessante. E o motivo pelo qual a gente fez essa venda, né? Acho que parte muito da nossa cultura e da nossa filosofia de tentar ser o mais oportunista possível, né? Então, como até na apresentação que teve aí no início, né, a gente compra ativos, a gente vende ativos, a gente desenvolve ativos, então a gente tenta estar sempre atento ao que acontece dentro do mercado para poder capturar as melhores oportunidades. E essa venda especificamente, ela vem de um movimento que a gente tem tentado aqui internamente, justamente de trazer uma rentabilidade maior para os acionistas da companhia. No início de 2019, a gente fez uma parceria com a SPX, né, onde a gente é sócio numa gestora de real estate lá dentro. Essa venda foi justamente para esse fundo, né, no qual a gente acaba sendo cotista ali numa parte desse fundo. E a ideia foi a gente poder, por um lado, diluir o nosso risco, né, trazendo outros sócios para dentro do fundo, e por um outro lado, melhorar a rentabilidade, dado que a gente ainda continua como investidor nesse ativo, né, a gente ainda tem 1/3 desse projeto, e com os recursos dessa venda a gente vai praticamente financiar esse projeto, que vai melhorar assim bastante a rentabilidade do ativo, né? Então foi um pouco de mistura de oportunidade com diluição de risco. E no final de dezembro também, né, a companhia comunicou a aquisição de 5 andares no condomínio W Torre JK, fica, né, numa das regiões mais valorizadas aqui de São Paulo, aqui na Zona Sul inclusive. Né, qual é o plano de expansão de vocês nesse segmento de lajes corporativas para 2022? Tá. Essa aquisição, ela aconteceu também como consequência de uma aquisição que a gente já tinha feito em 2019. Então, em 2019, a gente já adquiriu as 2 torres que tem ali em cima do Shopping JK Iguatemi, né? Então, essas WT JK, Torre D e E. Com exceção desses últimos 5 andares, que tinha um outro proprietário que no momento não quis participar da negociação. E agora, 2 anos depois, a gente acabou comprando para ter a totalidade do prédio. A gente conseguiu fazer essa aquisição num valor inferior ao valor que a gente tinha feito a aquisição em 2019. Então, estrategicamente foi um bom negócio e foi uma oportunidade bem interessante também para a gente fazer a aquisição. Complementando a sua pergunta em relação à estratégia que a gente tem para esse segmento aqui em 2022 e indo para frente, é sempre de tentar... A gente vê desde o 3º trimestre do ano passado uma grande procura por espaços em shopping centers, inclusive a gente teve o ano de 2021, foi o melhor ano aí nos últimos 5 anos de locação de shoppings, então absorção bruta, né, sem considerar as rescisões de contrato, foi muito boa aqui no portfólio de shopping, e igualmente no portfólio de edifícios a gente teve um ano recorde também de locação. Hoje a gente tem uma ocupação próxima de 93% em shopping, em edifício é uma ocupação um pouco menos expressiva, em torno de 85%, excluindo um ativo especificamente,
que a gente tem fora aí dos centros comerciais mais tradicionais, a gente ficaria com uma vacância abaixo de 10%. Então, a gente tem uma expectativa muito boa para 2022, para melhorar bastante a ocupação aqui, tanto de edifícios como de shoppings. Uhum. E muitas empresas, né, ainda mantêm funcionários em home office e algumas já anunciaram que vão adotar um modelo de trabalho híbrido também para economizar em aluguéis. Qual é a projeção que vocês fazem em relação a isso para o período pós-pandemia? E vocês também acreditam que possa haver uma desaceleração em relação à demanda? Uma boa pergunta. E aí eu acho que não é algumas empresas, eu acho que praticamente todas as empresas vão adotar aí esse modelo de trabalho híbrido. Em contrapartida, a gente sabe que durante a pandemia, boa parte das empresas cresceu em contratação, né? As empresas que acabam sendo clientes nossos inquilinos, eles cresceram em contratação, e o espaço que eles têm, se tivesse 100% das pessoas aqui trabalhando no espaço físico, não seria suficiente. Então, a gente tem dois fatores aqui que eu acho que ajudam a gente a ter uma visão positiva de futuro, que é, primeiro, eu acho que o que a gente chama de emprego de colarinho branco, né, emprego de pessoas que vão para o escritório, ele tem aumentado, né, a contratação de pessoas que trabalham em escritórios tem aumentado, e em São Paulo, que é onde a gente está concentrado, existe uma estagnação de entrega de novos empreendimentos, né, então a gente passou por uma crise muito dura, principalmente em 2013, 2014 até 2017, final de 2017, no início de 2018. Então, poucas empresas desenvolveram novos projetos. Então, quando a gente olha o pipeline no de agora para 3 anos para frente, 4 anos para frente, a nova entrega é mínima. Então, a nossa oferta hoje ela é limitada pelos próximos 3, 4 anos. Passando e melhorando aqui essa pandemia, eu acho que a ocupação das empresas elas vai começar a voltar ao normal, independentemente de ter trabalho híbrido ou não. A gente entende que haverá uma necessidade de expansão das empresas, seja por contratação de mais pessoas, seja por uma mudança no próprio uso do espaço, seja por um maior distanciamento que vai precisar entre as pessoas. Antes da crise, antes da pandemia, as empresas já estavam bem superlotadas, né? Então, esse trabalho híbrido, ela vai acomodar uma população pequena da empresa, mas mesmo assim a gente acha que vai ter necessidade de expansão de espaço das empresas, tanto que a gente vê hoje na ponta de proprietário de imóveis, que existe uma demanda bastante forte de expansão, né? Então, o nosso time comercial aqui, ele está muito ativo e existe muitas empresas que estão aí buscando espaço para expandir. Uhum. E em relação aos shoppings da Sim, a retomada já aconteceu? O que falta também para empreendimentos baterem os indicadores, né, os números de antes da pandemia? Em relação ao nosso portfólio, e até falando um pouco do portfólio dos concorrentes, eu acho que o mês de dezembro foi um mês muito bom, né? Eu acho que os nossos números prévios aqui, eles mostram que os números já bateram até, em muitos casos, os números de 2019. Esse início do ano deu uma arrefecida, eu acho que principalmente por conta aí desse pico de contaminações que aconteceu, principalmente depois das festas de final de ano, né? Então, janeiro acabou sendo um pouco mais fraco. Como o Hector mencionou, da parte de demanda, eu acho que os varejistas eles estão crescendo, eles estão buscando expandir, e as expansões que a gente vê que estão acontecendo são até mais saudáveis do que a gente tinha no passado, né? Que hoje são empresas, são varejistas que estão muito mais capitalizados, estão muito melhor estruturados financeiramente. Então, acho que é uma questão de tempo até a gente conseguir voltar aos números de 2019. A nossa projeção para 2020 é que seja um ano melhor que 2019 em vendas, em resultado operacional, em locação, em ocupação. Dado esse movimento que a gente viu no final do ano de varejo mesmo, como também as conversas que a gente tem tido com o varejista, está todo mundo bastante empolgado aqui com o ano de 2022, né, numa possível expansão aqui das suas operações, né? Então, acho que o que precisa é a gente ter uma nova estabilização e redução aí de casos para as pessoas se sentirem mais confiantes de voltarem a frequentar os shoppings. Uhum. Né, e ainda falando sobre esse ponto, puxando o gancho aí desse segmento, né, de shoppings,
Quais são os planos da companhia de vocês para esse ano e se vocês planejam novas aquisições também? A gente, em 2020, engavetou muitos planos que a gente tinha, principalmente de expansão nos shoppings, né? Então, a gente tem, aqui dentro do nosso universo de shoppings, existem diversos projetos para a gente poder expandir esses empreendimentos, eles ficarem engavetados aí durante 2021. Esse ano o que a gente está fazendo é tirar esses projetos da gaveta e começar de novo a repensar em possíveis expansões, dado que a ocupação dos shoppings está melhorando, a gente está vendo a venda melhorando, então talvez seja a hora de começar a pensar na expansão desses shoppings, né? Fora isso, a gente acha que tem muita lição de casa para fazer para realmente a gente chegar nisso que eu falei, né? De ter um resultado e indicadores melhores do que a gente teve em 2019. Perfeito. Tem pergunta aqui chegando já dos nossos telespectadores. O Onyong pergunta o seguinte: qual é a vantagem competitiva da SIM, né, frente a seus principais concorrentes e também quem é o maior concorrente atualmente da companhia? Você quer responder, Hector? Pode ser. Eu acho que a SIM tem algumas vantagens competitivas. Acho que primeiro passando por ter acionistas controladores, né, muito presentes aqui, então acionistas de referência, que trazem aqui uma cultura de dono muito forte e um conhecimento ímpar aqui no mercado imobiliário. Eu acho que a gente tem um rol de expertise muito amplo, também que nos permite sermos muito flexíveis em momentos de crise e aproveitar oportunidades. Então, a gente tem expertise em shopping center, em edifícios corporativos, já fizemos muito galpões logísticos, temos aí um projeto mencionado anteriormente, e a gente tem expertise em gestão patrimonial dos ativos, gestão comercial, gestão de engenharia e gestão de capital de terceiros. Então, em um momento de crise de mercado e de ciclos econômicos que são muito comuns aqui no nosso negócio, a gente consegue olhar para essas oportunidades e entender o que vai trazer mais retorno para o capital do acionista, se em algum momento é melhor desinvestir em certos segmentos e apostar em outros. Então, acho que essas são as vantagens competitivas da SIM. Não sei se o Thiago quer complementar sobre a concorrência, mas a gente atua em muitos segmentos, acho que não tem um concorrente específico que a gente pode elencar aqui. Né? E a SIM tem operações em São Paulo, Rio e participa de projetos, né, nos estados de Minas, Goiás e também na Bahia. Como é que está a recuperação do setor em que vocês atuam nessas regiões? E também a companhia tem planos de chegar a outros estados? A gente, apesar de ter participação nesses diferentes estados, né, até só em Minas a gente não tem mais, né, que em dezembro a gente acabou vendendo um shopping que a gente tinha lá, são participações muito pequenas que a gente tem fora do estado de Rio, São Paulo, né, então na Bahia a gente tem ali um pouco mais de 2.000 metros de escritório, é um mercado bem pequeno, então, e referente à relevância que isso tem dentro do nosso portfólio, ela é muito pequena em termos de área, em termos também de receita, mas a gente tem ali o melhor prédio de Salvador. Em relação ao Rio de Janeiro, acho que dentro do universo de escritório, é um mercado bastante desafiador, né? Então, o Rio passou por uma crise ali no mercado de escritório muito, muito forte, e o Rio ele tem dinâmicas muito diferentes dependendo do local onde você está analisando. Então, se você olha o centro é uma coisa, a Zona Sul é outra, Porto Maravilha é outro, e a principal propriedade que a gente tem lá é na Barra. A Barra é um mercado que está ali andando de lado há muito tempo, né? A gente tem hoje uma participação pequena lá, tem 2.500 metros quadrados no edifício AAA, mas é um mercado desafiador que a gente consegue fazer muita locação, mas acaba saindo muito inquilino, e a recuperação lá ela é bem lenta. Agora, em contrapartida, no Rio de Janeiro, os shopping centers, de uma forma geral, e o nosso, inclusive, eles tiveram uma recuperação mais acelerada do que São Paulo. Nosso shopping lá, ele acho que bateu durante o ano, os indicadores do portfólio, né? Então ele ficou primeiro em ocupação, em vendas de mesma loja, em inadimplência, enfim, diversos indicadores ele foi muito bem.
e a gente está bem empolgado ali com o que ele pode, como ele pode performar durante esse ano. O mercado de São Paulo, acho que em relação a escritórios, acho que eu já falei bastante aqui, ele tá bem pujante, né? A gente está vendo muita demanda contra uma oferta praticamente estática. No mercado de shopping center, ele acaba se recuperando de uma forma um pouco diferente do que no restante do Brasil, né? Então, se você olhar Norte e Nordeste, teve uma recuperação muito mais acelerada, Rio de Janeiro teve uma boa recuperação também, São Paulo acaba ficando um pouco aí para trás, especialmente em empreendimentos que estão mais próximos dos centros comerciais, né? A gente tem um shopping na Paulista, a gente tem conversas com também os outros operadores de shoppings, e a gente sabe que onde existe uma dependência de uma população comercial, né, de pessoas que trabalham em escritório, acaba sendo um pouco mais devagar por conta desse abre escritório, fecha escritório, volta parcialmente, depois volta tudo, enfim, acaba sendo um pouco mais devagar, mas a gente em São Paulo tá bem confiante, assim, num ritmo de retomada bastante consistente nos últimos meses. Uhum. E no terceiro trimestre, né, já falando em relação a resultados, a gente sabe que a grande expectativa para o mercado, para o resultado aí do quarto trimestre, fechando o ano de 2021, né, já vamos relembrar então, já que o terceiro trimestre o lucro líquido da Assim, né, recuou 38,5%. Queria que vocês falassem então o que pesou para esse resultado, e a companhia deve fechar 2021 com números melhores? Eu vou responder. Quando a gente olha o balanço, né, das empresas aqui do mercado imobiliário, a gente tem que prestar atenção em dois fatores, né? O que está sendo gerado de rentabilidade das operações recorrentes, que é basicamente locação, e você também tem, eventualmente, receitas extraordinárias ou despesas extraordinárias vindo, geralmente, de vendas de ativos ou compras ou algum outro tipo de precificação de ativos. Então, no nosso caso, no terceiro trimestre de 2020, né, do ano anterior, a gente teve uma venda de um edifício corporativo que gerou um lucro próximo aí de 30 milhões. Então, quando a gente exclui esse efeito, a gente, na verdade, cresceu nas receitas recorrentes 60% no terceiro trimestre. Então, é importante frisar essa diferença. E para frente, o que a gente pode esperar, né, da nossa companhia, e acredito que, em geral, no mercado imobiliário? A gente pode esperar um aumento de receita recorrente, né? Então, indicadores, principalmente o EBITDA e NOI, né, receita operacional líquida, a gente vai ver uma melhora significativa, justamente por conta da estabilização das aberturas dos shoppings, aumento de fluxo e venda e, consequentemente, de aluguel. Vai ter também uma melhora em ocupação no mercado em geral, mas, por outro lado, a gente veio observando aí a escalada dos juros, e, normalmente, o nosso mercado é um mercado mais alavancado, né, que a média. Então, a gente pode ver uma melhora ali de indicadores operacionais e uma piora em indicadores de referentes a receitas e despesas financeiras. Então, acho que é o que a gente tem de lição de casa aqui, é continuar né, colhendo essas frutas baixas aí operacionais e fazer um trabalho forte, bem focado em gestão de dívida, né? Então, acho que no cômputo geral aí, acho que a perspectiva é positiva, apesar de a gente ter esse cenário de altista de juros. Uhum. E as ações da Assim também têm acumulado queda nas negociações, né? Vamos falar um pouquinho de mercado agora. O que vocês acreditam que tem pesado para esse resultado? E tem uma perspectiva de melhora no curto e no médio prazo? Posso responder também. Com relação ao volume de negociação, as nossas ações estão se saindo melhor do que a média. A gente tem mantido o nível aqui de volume de negociação que a gente tinha pré-anúncio das vendas do portfólio e dos dividendos. Então, a gente, obviamente, em volume financeiro, tem uma diferença um pouco pequena aqui por conta do market cap ter caído pela distribuição de dividendos, né? A gente teve um dividend yield aí acima de 50%, mas quando você compara com outras empresas do setor, a gente manteve ali um volume em negociação de ações estável. Eu acho que
o que acontece aqui com todo o setor é que com a alta de juros, obviamente, ficou mais atrativo, né, você investir em renda fixa, né, uma rentabilidade com menos risco, né, em títulos públicos, principalmente, vis-à-vis o que o setor paga de rentabilidade anual, né, comparando aí com renda fixa. Apesar de ter uma distinção, acho que é importante falar, de né, investir em ações como a nossa companhia e fundos imobiliários, né? Acho que fundo imobiliário tem um foco muito grande aí em rentabilidade, né, mensal, né, em ter esses rendimentos mensais com uma forma de remuneração mensal, uma forma de poupança. E, por outro lado, empresas do setor imobiliário também podem ter essa oportunidade de gerar dividendos, porém, acho que o foco é muito mais em ganho de capital e em crescimento. Então, acho que juros, né, essas incertezas macro, acho que vão afetar por um tempo, né, pelo menos no curto e médio prazo, o volume aí negociado das ações, mas eu acho que à medida que o cenário se estabiliza, né, e o mercado começa a enxergar que as operações de shopping, de corporativo são viáveis, né, e começa a enxergar isso em balanço, eu acho que volta novamente as negociações nos patamares, né, pré-pandemia ou pré-alta de juros, né. Uhum. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, né? Tem várias, na verdade. Vou tentando repassar aqui o máximo que der dos telespectadores. O Luiz Antônio pergunta o seguinte: como é que está distribuída a dívida, né, da companhia e quais são os indexadores? Tá, a dívida da companhia, ela basicamente 85% é atrelada ao CDI, né? Então acho que teve um trabalho muito, muito bom de gestão de dívida ali nos anos de 17 para cá, que foi aproveitar da baixa, né, da curva ali de CDI que apontava para baixo. Então, teve uma grandes renegociações de pré-pagamento, refinanciamento, para que a gente ficasse bem posicionado em CDI, e a gente surfou essa onda nos últimos anos de CDI baixo. Então, basicamente, a gente tem 85% de CDI e tem um pouco, né, os outros 15% em IPCA. A gente deve aumentar ao longo de 2022 o share aí de indexador à inflação. Mas quando a gente olha o balanço, né, de ativos e passivos, né, a gente tem caixa e aluguéis, uma base de aluguel para receber, versus passivos, acho que a gente está bem equalizado em tanto que a gente tem investido caixa basicamente em CDI, a gente tem os aluguéis todos indexados à inflação versus o que a gente tem em passivo. Então, a gente também fica monitorando, né, se os ativos e os passivos estão bem equalizados para não ter grandes volatilidades aí no resultado financeiro versus a receita operacional. Perfeito. Tem até uma pergunta aqui do Fernando. Ele está perguntando aqui em relação ao pagamento de dividendos. Fernando, se você voltar só um pouquinho, lá no comecinho da nossa conversa, a gente já conversou sobre isso, né, tanto com o Hector quanto com o Thiago também. Então, já tem essa resposta. Volta um pouquinho aí, que você vai ter, né, eles tiraram todas as dúvidas em relação ao pagamento de dividendos. Bom, e a gente segue então, né, falando agora sobre o cenário, né, de inflação, juros em alta. Queria saber quais são os impactos desse cenário nas operações da SIM e também em relação à receita. Tá, eu acho que, falando primeiro aqui da inflação e como isso impacta a nossa receita, né, a nossa 100% aqui da nossa receita de locação, ela é indexada à inflação, né, ou a IPCA, uma pequena parte, a grande parte ali é indexada à IGPM, e aí ao contrário do que todo mundo possa pensar, né, que quando a gente tem uma inflação alta é interessante para a gente, né, porque a inflação ela acaba atrapalhando muito aqui o dia a dia das empresas, então não é um repasse tão simples aqui os índices de inflação. Então, eu acho que na parte de receita, como o impacto maior da inflação é justamente nessas renegociações de aluguéis, né, que a gente tem tanto em shoppings quanto em escritórios. E em relação aos juros, ele tem uma correlação muito grande aqui com o valor dos nossos ativos, né? Então, ela é uma correlação de quase -1, né? Então, quanto mais sobe os juros, menor fica o valor dos ativos, né? Então, é um momento agora da gente repensar com muita cautela aqui o que
como que é o valor do nosso portfólio, quais são as oportunidades que a gente pode ter, né? Eu acho que uma das oportunidades que podem aparecer aí é justamente algumas oportunidades de aquisição, sem descartar eventualmente alguma venda. E tem um impacto direto aqui, como o Hector já bem comentou aqui, em relação ao custo da nossa dívida, né, ao custo do nosso capital, que acaba sendo um ofensor aqui no nosso resultado final, né, no nosso bottom line, dado que empresas como a nossa são empresas intensivas de capital, né, então isso daqui impacta diretamente aqui o nosso negócio em valor, mas operacionalmente acaba impactando pouco. Uhum. Né? E a gente sabe que 2022 é um ano eleitoral e isso sempre acaba trazendo uma série de incertezas e instabilidade também para o mercado. De que forma esse cenário pode impactar esse setor de shoppings e também de imóveis comerciais? Olha, é uma pergunta muito difícil porque a gente nunca sabe como que vai ser, a gente só sabe que vai ser muito instável, né? E as últimas eleições que eu vivi aqui dentro, né, eu acho que os grandes impactos, assim, a gente tenta trabalhar sempre com janelas de oportunidade, né, então a gente sabe que num cenário de eleição é um período com poucas janelas de oportunidade, então o que a gente, não o que a gente vai fazer, mas o que a gente já fez é tentar se prevenir, então, em relação à dívida, se a gente precisa fazer alguma dívida, a gente tenta fazer com antecedência, se a gente precisa fazer alguma renegociação, a gente tenta sempre antecipar isso para poder passar o período eleitoral com a lição de casa feita e conseguir não precisar de nenhum fator externo para as nossas operações seguirem. Do lado de shopping centers, principalmente, eu acho que um grande impacto que pode ter são impactos de mais longo prazo, que seria desemprego e confiança do consumidor. Eu acho que isso daqui pode impactar nesse período, né, até um pouco depois, né, das eleições, dependendo do resultado, pode impactar um pouco a confiança do consumidor, mas de maneira geral, eu acho que o mais importante é a gente fazer a lição de casa para não precisar de fazer uma nova dívida, de fazer algum desinvestimento durante esse período, que é um período de bastante estresse. Uhum. Maravilha. E quais são também as principais vantagens competitivas da Sim atualmente no mercado? Então, acho que o Hector até já falou um pouco disso, Hector, não sei se tem alguma coisa que você precisa complementar, mas eu acho que o que o Hector falou, a única coisa que eu acrescentaria é um olhar que a gente tem muito forte aqui em inovação, né, em inovação e em tentar ter um ambiente que motive muito as pessoas a participarem do negócio, dando ideias no dia a dia. A gente, dentro de startups, né, a gente até foi premiado durante 2 anos seguidos como uma das empresas que as startups mais admiram e mais gostam de estar junto, né, no ano passado até dentro desse índice, assim, da top 100, a gente ficou em terceiro lugar na parte imobiliária, né, das empresas imobiliárias, então a gente tem esse contato muito próximo com startups que ajudam bastante a gente a pensar inclusive em novos modelos de negócio, em como tornar nosso negócio mais eficiente. Isso acaba sendo refletido muito na nossa produtividade, né, seja na nossa produtividade corporativa, seja na produtividade que a gente consegue levar para os nossos empreendimentos, reduzindo custo, dando uma experiência melhor para o consumidor, ou eventualmente até trazendo algum negócio diferente para dentro dos nossos empreendimentos. Uhum. E para a gente já ir finalizando, então, a nossa conversa, nosso bate-papo, o pessoal mandou bastante pergunta aqui, bem bacana participando, né, da nossa conversa aqui no BMC Business. Né, queria que vocês, né, falassem em relação às pautas ESG da companhia, que fazem parte da empresa desde o spin-off em 2007. Quais são as principais práticas que vocês gostariam de destacar e quais ações também vale a pena nesse segmento? Tá, eu acho que falando aqui primeiro então sobre o E, né, sobre o environmental, o ambiental, a gente atua disso, como você disse, né, desde quase a nossa fundação, né, tanto que nós somos um dos membros fundadores do Green Building Council do Brasil.
A gente tem boa parte dos nossos empreendimentos com certificação LEED, seja a certificação LEED de operação, seja certificação LEED de construção. Aí, só para quem não sabe, certificação LEED é uma certificação internacional de eficiência energética, de eficiência dos empreendimentos. Na parte de energia, dentro dos nossos empreendimentos, a gente tem nos shoppings mais de 50% da energia incentivada e dentro dos edifícios 70% da energia incentivada. O nosso consumo de água, mais de 85% é proveniente de fontes alternativas. A gente tem mais de 75% do nosso esgoto é tratado. Então, dentro da parte do que a gente consegue fazer aqui de ambiental, a gente tenta trazer a maior eficiência possível para o menor consumo de energia, para a menor geração aí de resíduos. Falando um pouco da parte do S, né, do social aqui, a gente tem um instituto, né, chama Instituto Sim, o qual a gente destina mais de 1% do lucro anual aí para as atividades, e ele é formado hoje em cima de 3 grandes pilares, que é de empregabilidade, de empreendedorismo e relacionamento, né? Então, relacionamento com o entorno, muito em torno do shopping, a gente atua muito ali próximo das comunidades que ficam no entorno do shopping, né? Então, sempre tentando trazer inclusão e também muito dentro dessa pauta aqui de empregabilidade e empreendedorismo. A gente tem ações dentro do Instituto também dentro dessa pauta de inclusão, de ajudar refugiados. A gente tem uma parceria grande com a Faculdade Zumbi do Palmares aí para tentar trazer pessoas pretas para empreenderem, para participarem de projetos. A gente tem processos seletivos focados, às vezes, até exclusivamente nessa faculdade. Ainda falando da pauta de diversidade, a gente aqui dentro tem um comitê de diversidade. Hoje a gente faz um censo de diversidade aqui dentro da empresa, mais de 50%. Hoje, 50% do nosso quadro é mulheres, 50% homem, sendo que nos cargos de gestão e liderança, mais de 50% são ocupados por mulheres. A gente tem tenta dar também aqui dentro da parte de inclusão e equidade, trazer pessoas aí de diversas raças e pessoas de LGBT, aqui a mais também, para participarem aqui em todos os níveis dentro da companhia. E falando por último aqui um pouco da parte de governança, né? Então, a gente é uma empresa de capital aberto dentro do novo mercado. Hoje, no nosso conselho, 2/3 do nosso conselho ele é formado por conselheiros independentes. A gente tem aqui um comitê de LGPD, tem um comitê de auditoria, tem diversas políticas que tem publicados aqui no nosso site, de vários, desde de negociação de ação, anticorrupção, e enfim, a gente tem dado uma atenção bem grande aqui para a parte de governança corporativa também. Perfeito. Bom, a gente conversou então com o Hector Carvalho, CFO, e o Thiago Muramatsu, CEO da Sim PropTech, né, que é para a gente esclarecer um pouco mais, né, conhecer um pouco mais sobre essa companhia. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no BMC Business e sintam-se já convidados a voltar uma próxima vez por aqui, tá bom? Obrigado, foi um prazer. Quando quiser, estamos à disposição. Perfeito. Prazer, obrigado. Então. E quem tiver mais curiosidade sobre o ESG, tem lá no site de RI nosso relatório, que a gente elaborou ano passado, tá bem interessante. Perfeito, obrigada por pontuar. Obrigada, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.